E aí, estudante? Mudando um pouquinho o foco aqui das postagens do canal, eu ministrei essa aula para os meus colegas de residência e resolvi compartilhar aqui devido à relevância do tema e porque eu achei que ficou uma aula, apesar de ser um resumo, ficou uma aula bem completa assim para revisar os principais aspectos da fisiologia cardiovascular que pode ser útil aí para a nossa profissão. Eu começo com essa frase que está no capítulo de Fisiologia Cardíaca do livro de Cirurgia Cardíaca do Com. Em tradução livre, ela diz o seguinte: que a cirurgia cardíaca é a mais precisa aplicação da fisiologia dinâmica básica que existe na medicina. E isso é verdade. O bom cirurgião cardíaco não domina apenas técnica, ele também domina fisiologia. Sem isso, ele não passa de um bom operador. Então vamos lá. Já tivemos uma aula revisando a anatomia básica, então eu nem vou focar muito nisso aqui. A gente sabe que o coração ele é uma bomba que funciona a dois tempos: a sístole e a diástole, a contração e o relaxamento. Fisicamente falando, o coração ele cria um gradiente de pressão entre as suas câmaras e os vasos, e com isso ele impele o fluxo sanguíneo ao longo das artérias. Um dos conceitos mais importantes da aula é o de débito cardíaco, que matematicamente falando é isso aqui que vocês estão vendo. É o produto entre o volume de ejeção sistólica, que é aquele volume ejetado pelo ventrículo a cada contração, vezes a frequência cardíaca. Logo, o débito cardíaco nos passa a informação do quanto de volume de sangue foi bombeado na unidade de tempo, que é geralmente um minuto, que a gente toma como referência. No ser humano, por exemplo, o débito cardíaco é cerca de 5 litros por minuto em média. Só uma revisão, porque eu não vou focar muito aqui. Os constituintes anatomofuncionais eles podem ser divididos em esqueleto fibroso, que são 4 anéis de tecido conjuntivo denso que circundam as válvulas cardíacas, servem como pontos de inserção dos feixes musculares, atuam como isolante elétrico entre o sincício atrial e o ventricular e impede o estiramento excessivo das válvulas durante os ciclos de contração-relaxamento. As válvulas cardíacas também são em número de 4 e garantem fluxo unidirecional. E por fim temos o elemento contrátil, que é subdividido em miocárdio de trabalho, representado pelos sincícios atrial e ventricular, e por sincício entenda grupo de células que se ligam por junções comunicantes e executam o mesmo trabalho em praticamente o mesmo tempo. Temos ainda o tecido excitável, que exibe potencial de marcapasso, e o tecido de condução dos impulsos elétricos. Didaticamente, a gente pode dividir o estudo da fisiologia cardíaca em partes, levando em conta as propriedades básicas da célula cardíaca, que a diferencia das demais células musculares. Primeiro, que as células cardíacas têm um automatismo próprio. A isso chamamos de cronotropismo. Acontece que, enquanto outras células necessitam de estímulo externo para gerar um potencial de ação, como a gente vai ver, as células cardíacas podem gerar estímulos independentes da influência externa. O dromotropismo é a capacidade de condutibilidade das células cardíacas. O tecido das células que se encontram nas fibras de Purkinje, por exemplo, são células especializadas na condução do impulso dos átrios para os ventrículos. Já o batimotropismo é a propriedade que a célula cardíaca tem de ser excitável, ou seja, de responder a um estímulo, seja ele elétrico, mecânico, gerando um potencial de ação em resposta. E por fim, o inotropismo é a capacidade do coração de se contrair após um dado estímulo. Sendo assim, didaticamente, a gente pode dividir o estudo da fisiologia cardíaca em eletrofisiologia, onde discutiremos a formação do impulso elétrico. Em seguida, discutiremos como o impulso gera a contração, fenômeno chamado acoplamento, excitação, contração. E, por fim, como a contração gera efeitos hemodinâmicos. Nesta aula, ainda falaremos rapidamente em como modulamos essas respostas do coração com o uso de drogas. Bem, revisando a estrutura do sarcolema, aqui não adianta insistir muito nisso, que a gente já sabe muito bem. O sarcolema é como a gente chama a membrana plasmática da célula muscular em geral. Como qualquer outra membrana, ela é uma bicamada lipídica semipermeável, servindo de barreira entre o meio extra e o meio intracelular. Está incrustada de proteínas em sua superfície. Algumas são proteínas transmembrana, ou seja, apresentam domínios tanto intra quanto extracelular. A importância dessas proteínas é que elas podem assumir o papel de canais, mediando o transporte através da membrana. Substâncias lipossolúveis, como gases, oxigênio, gás carbônico, por exemplo, se difundem livremente através da membrana, porque elas são moléculas apolares e a membrana ela é
prioritariamente lipídica, então ela também tem um caráter apolar muito forte. Outras moléculas pequenas, como a água, podem se difundir, mas elas encontram dificuldades devido à sua polaridade. O uso de aquaporinas, que são canais para água, por exemplo, facilita a difusão. As demais moléculas e íons vão necessitar de proteínas transportadoras ou canais, fazendo parte da difusão facilitada ou transporte ativo, caso haja gasto energético. Em repouso, o sarcolema cardíaco tem baixa condutância ao sódio e cálcio e alta permeabilidade ao potássio. Existe um gradiente elétrico, portanto, que mantém o interior da célula cardíaca sempre negativo em relação ao exterior no repouso. É a alteração desse potencial de repouso que chamamos de potencial de ação. Aqui a gente vê a estrutura de um típico canal de sódio que vai ser muito trabalhado durante essa aula. No primeiro quadro aqui, ele se encontra no estado de repouso. Note aqui que temos uma comporta fechada e uma comporta aberta. A comporta fechada aqui é a chamada comporta de ativação e essa aqui é a comporta de inativação. Após a despolarização da membrana, o componente de ativação se abre, porque ele é voltagem dependente, e ele vai sempre abrir quando o potencial do meio intracelular atingir determinado valor limiar. Ao se encontrar no estado aberto, o que a gente vai ter é um grande influxo, um maciço influxo de sódio através do canal. Contudo, essa comporta ela só permanece aberta por alguns milissegundos. A comporta de inativação ela é sensível à despolarização. Daí ocorre o fechamento de ambas as comportas e o canal vai para o estado inativado. Nesse momento se inicia o que a gente vai chamar de período refratário absoluto ou período refratário efetivo. Caracteriza-se por uma impossibilidade físico-química de acontecer novo potencial de ação, por mais forte que seja o estímulo, dado que essa comporta aqui de inativação está fechada e ela só vai abrir novamente quando a membrana hiperpolarizar, ou seja, quando a membrana voltar a ser negativa, aí a gente leva o canal de volta para o estado de repouso. A comporta de inativação se abre e a comporta de ativação fica esperando uma nova despolarização. Aqui então a gente vai ver os dois potenciais básicos da célula cardíaca. O primeiro tipo aqui é o potencial de resposta rápida, que ocorre nos miócitos atriais e ventriculares e também nas fibras de Purkinje. Notem que ele tem 5 fases bem definidas, 0, 1, 2, 3 e 4. E essas fases elas apresentam algumas diferenças em relação a este potencial aqui, que é o potencial de resposta lenta, que ocorre predominantemente nas células do nó sinusal e do nó atrioventricular. Veja que uma das principais diferenças é a fase 0 aqui, que é a fase de despolarização. No potencial de resposta rápida, a gente tem uma despolarização hiperabrupta, devido ao rápido e maciço influxo de sódio. Isso eleva o potencial de ação rapidamente. Já na resposta lenta, a gente tem um influxo de cálcio através de canais mais lentos, fazendo a fase 0 ser um pouco mais inclinada aqui, mais lenta. Além disso, aqui no potencial de resposta rápida, a gente tem uma pequena fasezinha de repolarização, que está ausente aqui, e essa fase de repolarização ela é seguida por um platô bem definido, que é a fase 2. Aqui na resposta lenta, essa fase 2 já não é tão bem definida assim, e alguns autores consideram que ela nem existe para esse tipo de potencial, ficando apenas a fase 0 de despolarização, depois uma fase única de repolarização, que é a fase 3, e por fim a fase de repouso, que é a fase 4. Ou seja, no potencial de resposta lenta não existem as fases 1 e fase 2. Outras diferenças. Há um maior grau de ultrapassagem no potencial de resposta rápida, ou seja, ela vai para valores muito mais positivos em relação a esse potencial aqui. Ela tem uma maior amplitude do potencial de ação, em geral aqui é de menos 85, ela vai até uns 10, 15 milivolts, então dá quase 100 milivolts de amplitude, enquanto aqui a gente tem na média 50 milivolts de amplitude. Esse aqui eu já falei. E o potencial de resposta rápida também tem um potencial de repouso bem mais negativo do que o potencial de resposta lenta. E uma característica específica do potencial de resposta lenta, que é o que a gente vai trabalhar depois, é que ele tem um potencial de repouso instável. Como veremos mais à frente, esse potencial de repouso instável é a base do automatismo cardíaco. Esse slide aqui é muito rico em informação. Então, aqui a gente vai detalhar quais são as correntes iônicas envolvidas na geração dos potenciais cardíacos. Vamos lá, a fase de repouso é a fase 4, tá? Na fase 0 já é a despolarização. Durante o repouso, a condutância da membrana é cerca de 50 vezes maior para o potássio do que para o sódio.
Vamos supor o seguinte: um estímulo foi gerado lá no nosso sinusal, foi carreado pelo sistema de condução e chegou no miócito ventricular. Esse estímulo vai elevar o potencial de repouso até o potencial limiar. Nesse momento, dá-se início à fase zero. Abrem-se os canais rápidos de sódio, permitindo um influxo rápido e maciço para dentro da célula, já que o gradiente eletroquímico é favorável. Lembre, o sódio é um íon positivo, a membrana é mais negativa, então o gradiente elétrico é influxo. Além disso, o sódio é muito mais concentrado no meio extracelular do que no intracelular. Então, a tendência química é o sódio partir do meio mais concentrado para o menos concentrado, também em fluxo. Então, existe um gradiente eletroquímico muito favorável para o influxo de sódio. E esse influxo, quando se abrem os canais rápidos, é muito rápido. Por isso que o potencial, que era em torno de menos 90 mV, vai a cerca de 40 mV, que é próximo do potencial de equilíbrio do sódio. Essa é a chamada fase zero ou despolarização da célula. Seguindo a despolarização inicial, canais de potássio sensíveis à despolarização são abertos, iniciando-se uma corrente que tende a repolarizar a célula. Essa é a chamada corrente transiente de efluxo, ou ITO, do inglês Transient Outward. Essa é a chamada fase 1. Lembra, os canais de sódio, eles rapidamente se fecham após esse influxo, e agora começa a aumentar a condutância para o potássio e daí a célula começa a repolarizar. Em seguida, existem correntes de influxo de sódio que estão se fechando e correntes de influxo de cálcio que são mais lentas para abrir e elas começam a contrabalancear a corrente de efluxo de potássio. Então isso é o que gera o platô no potencial de ação. E esse platô tem uma duração variável que vai de 100 a 500 milissegundos. O influxo de sódio ainda está ocorrendo devido a alguns canais de inativação mais lenta, e o influxo de cálcio se dá pelos canais de cálcio do tipo L, que assim como os canais de sódio, eles também são ativados por despolarização, só que sua abertura é mais lenta. Já o efluxo de potássio segue tanto pela corrente transiente de efluxo, além de outras correntes chamadas correntes retificadoras retardadas ou correntes retificadoras tardias, famosas IK, principalmente na isoforma IKR e IKS. Após um tempo, a condutância para o sódio e para o cálcio se torna desprezível, extinguindo, portanto, as correntes despolarizantes, e aqui vai predominar as correntes repolarizantes apenas. Nesse sentido, as correntes retificadoras retardadas começam a repolarizar a membrana e dá-se início então à fase 3 aqui, ó. Durante essa fase de repolarização, abrem-se canais de potássio retificadores de efluxo, que são esses chamados IK1 aqui, que começaram a abrir nessa fase quando repolarizou, só que eles abriram em uma densidade muito pequena. Já na fase 3, que está ocorrendo realmente a repolarização da célula, aí que se abrem mais esses tipos de canais aqui, o IK1. Esses canais eles voltam para o estado ativo, porque eles foram inativados lá na fase 0 com a despolarização da célula, e é esse canal que é o principal que vai trazer o potencial de volta ao nível de repouso. Então aqui na fase 4, começa a ocorrer um balanço das correntes de influxo e de efluxo e temos um potencial de repouso estável. Essa sequência, portanto, ela só acontece nas células que têm potencial de resposta rápida, já que essa fase 4 aqui ela é totalmente diferente do que ocorre nas células com potencial de resposta lenta, como vamos ver agora. Aqui a gente tem o potencial de resposta lenta presente nas células do nó sinusal e do nó atrioventricular. A principal diferença aqui, em termos de íons, é que não há participação de canais de sódio dependentes de voltagem. Aqui, a condutância do cálcio e do potássio é que predominam para a formação do potencial de repouso. Aqui, na fase 0, que é a despolarização, a principal corrente despolarizante são os canais de cálcio do tipo L, que são dependentes de voltagem também, só que eles têm uma ativação mais lenta e uma densidade de corrente bem inferior. Por isso a gente tem uma baixa amplitude aqui desse tipo de potencial. Não há fase 1 e nem uma fase 2 no sentido de haver platô, onde há equilíbrio de correntes de fluxo em fluxo. Logo, após a fase 0, vem a fase 3, que é a fase de repolarização contínua, que ela é mais lenta no começo e mais rápida ao fim, que é quando começa a condutância ao potássio superar e muito a condutância do cálcio. Então veja, fase 0, uma maior condutância de cálcio, abre-se os canais de cálcio tipo L, esses canais começam a se fechar, então aos poucos vai diminuindo a condutância para o cálcio, mas vai aumentando a condutância do potássio e aí a célula vai hiperpolarizar.
repolarizando. A grande diferença aqui é a existência de uma fase de repouso instável, como vocês podem ver aqui. Acontece que, de fato, nessa fase existe uma corrente que funciona de modo engraçado, vamos dizer assim, diferente em relação às demais. Por isso, essa corrente foi apelidada de corrente Funny, ou IF. Ela é uma corrente catiônica, carreada por sódio e potássio, mas predominando o sódio. Mas eles não são sensíveis à despolarização, como são os canais normais. Diferente das outras correntes de sódio, esse tipo de canal é ativado por hiperpolarização. Por isso, Funny funciona de modo diferente. Logo, quando a célula está repolarizando, inicia-se a corrente Funny carregando sódio para dentro, o que vai lentamente despolarizando a célula. Por isso, essa fase é conhecida como DDL, ou despolarização diastólica lenta. Essa é a base do automatismo cardíaco. Diferente do potencial de resposta rápida, cuja fase 4 é o repouso, a célula com esse tipo de potencial aguarda um novo estímulo para despolarizar. Já as células que têm potencial de resposta lenta não precisam de estímulo nenhum. A lenta despolarização aqui após a fase de repolarização acaba sempre atingindo o potencial limiar e despolarizando a célula de forma periódica. Por isso que essa corrente F também é conhecida como corrente marca-passo. E as células que exibem esse tipo de potencial são chamadas células de marca-passo. O tipo de célula que vai comandar o coração é a que tiver a DDL mais rápida. Nos indivíduos sadios, são as células do nó sinusal, que controlam o ritmo cardíaco, porque elas disparam cerca de 50 a 100 vezes por minuto. Caso haja algum distúrbio no nó sinusal, vai assumir o nó atrioventricular, que tem uma DDL mais lenta e dispara cerca de 40 a 50 vezes por minuto. Por fim, na hierarquia, vêm algumas células do feixe de His ou das porções proximais das fibras de Purkinje, que podem disparar cerca de 30 a 40 vezes por minuto. Um outro tipo de corrente que predomina nessa fase aqui de despolarização é uma corrente de cálcio mediada por canais de cálcio do tipo T, diferente dos canais aqui de cálcio que é do tipo L. A gente chama até canais rápidos de cálcio, o tipo L, mesmo eles sendo mais lentos do que os de sódio, eles são mais rápidos, porque os canais de cálcio do tipo T são ainda mais lentos do que os canais de cálcio tipo L, mas mesmo assim eles contribuem para essa fase de despolarização lenta aqui. Esse tipo de canal, quando ele é inativado por bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, como o diltiazem e verapamil, podem acabar reduzindo a frequência cardíaca. E é o que a gente costuma ver na prática, né? Bem, aqui a gente pode contemplar, então, alguns mecanismos onde podemos alterar a frequência de disparo das células que exibem atividade de marca-passo. Em azul, a gente tem uma célula com disparo normal. Caso a gente reduza a velocidade da despolarização diastólica lenta, a DDL, como a gente está vendo aqui em B, a célula demora mais para atingir o potencial limiar. Logo, a taxa de disparos no tempo é bem menor. Portanto, a frequência cardíaca vai ser menor. Também conseguimos um efeito semelhante, por exemplo, ao aumentar o potencial limiar. Aqui a gente pode ver que B é o potencial limiar 1, que está em torno aqui de menos 50 mV. Quando a gente eleva o nível do potencial limiar para PL2, aqui em C, a célula deverá despolarizar um pouco mais até atingir esse limiar, o que naturalmente já diminui a velocidade da DDL e a frequência de disparos. Um outro modo de mexer nisso é quando a gente hiperpolariza a célula, que aí a gente acaba distanciando o potencial de repouso do potencial limiar, como a gente está vendo aqui de D para E. Logo, isso aqui também resulta em redução da frequência de disparos. Como a gente sabe, o sistema nervoso autônomo ele exerce um papel importante na regulação dos estímulos cardíacos. O sistema parasimpático, por exemplo, através dos receptores para acetilcolina, aumentam a permeabilidade das células do nó sinusal e do nó atrioventricular para o potássio. Um maior influxo de potássio na célula é igual a hiperpolarização. Como vimos agora, isso afeta diretamente a velocidade da DDL, reduzindo a frequência de disparos e, portanto, reduzindo a frequência cardíaca. Logo, o estímulo parasimpático ele é cronotrópico negativo no coração. Ele reduz a frequência cardíaca. Já o estímulo simpático tem praticamente os efeitos inversos, agindo como um cronotrópico positivo. Qualquer droga que mimetiza o efeito simpático, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, tem um efeito direto ali na frequência cardíaca. Em maior ou em menor grau, mas tem efeito. Vamos ver então alguns detalhes aqui sobre as correntes importantes na geração do potencial de ação cardíaca. As correntes de sódio
por exemplo, elas estão implicadas na síndrome de Brugada. A subunidade alfa do canal de sódio rápido é codificado pelo gene SCN5A. Na síndrome de Brugada, ocorrem mutações desse gene, causando perda de função para o canal, aumentando o risco de arritmias cardíacas e morte súbita. Mutações do canal com ganho de função levam a outras síndromes. A principal é a chamada síndrome do QT longo congênito tipo 3. Aí pensa comigo, um canal de sódio que é hiperfuncionante, ele retarda a repolarização da membrana, porque a membrana passa mais tempo despolarizando. No eletro, repolarização é igual a intervalo QT. Então, quando a célula tem um canal hiperfuncionante, a repolarização é retardada, então é prolongada, o que faz com que o intervalo QT seja prolongado. Né? O prolongamento do QT ele aumenta o risco de taquicardia ventricular polimórfica do tipo torsade-de Então, ambas as síndromes, seja ganho de função ou perda de função, levam a riscos de arritmias malignas ali no paciente. As correntes de potássio transientes de fluxo, elas têm uma distribuição desigual, sendo mais robustas no epicárdio em relação ao endocárdio. E isso leva a um gradiente transmural. No eletro, esse gradiente pode gerar entalhes no ponto J. E isso pode explicar a gênese, por exemplo, da onda J de Osborn e na alteração de morfologia nos casos de repolarização precoce, onde a gente tem uma elevação ali do ponto J, né, uma elevação do segmento ST. Os canais de cálcio, como eu falei, eles podem ser bloqueados pelo diltiazem e pelo verapamil, causando redução na frequência cardíaca e na força de contração. Os do tipo L, eles são distribuídos por todas as células cardíacas, enquanto os do tipo T, como eu falei, são mais abundantes nos tecidos de marca-passo. E eles também são correntes despolarizantes que participam ali na geração da DDL. As correntes IK são as chamadas retificadoras retardadas ou retificadoras tardias. Elas têm algumas isoformas. A isoforma KS, ela sofre desativação lenta em relação às demais isoformas. Caso o paciente apresente uma frequência cardíaca elevada, por exemplo, elas acabam ficando sempre abertas de uma despolarização para outra, o que aumenta a velocidade de hiperpolarização. O canal já está aberto mesmo, e isso acaba reduzindo então o intervalo QT. Lembra que repolarização no eletro é igual ao intervalo QT. Logo, vocês vão ver quando vocês estudarem eletrocardiografia, sempre que a gente vê frequência cardíaca acima de 60, a gente utiliza formas de correção do intervalo QT, como as formas de Framingham, forma de Bassett, só que isso é coisa específica de aula de eletro, como a gente vai ver depois. As mutações com perdas de função dessas correntes levam a uma lentidão na repolarização, levando a síndromes de QT longo congênito. Caso seja perda de função da corrente da isoforma IKS, tem a síndrome do QT longo congênito tipo 1. Se for da isoforma KR, é a síndrome do QT longo congênito tipo 2. Caso haja ganho de função, aí a gente tem as síndromes de QT curto congênito. Essas outras correntes aqui a gente já discutiu a importância delas durante a geração do potencial. Não preciso focar agora. Bem, aqui a gente tem novamente os potenciais de ação de resposta rápida e de resposta lenta. Uma vez que o impulso foi gerado, a célula ela não é mais excitável até que ela seja parcialmente repolarizada. Isso é o que a gente chama de período refratário efetivo. Na resposta rápida, esse período refratário vai da fase 0, ou seja, desde que ela despolarizou, até em algum ponto na fase 3, que é a fase de repolarização, perto de menos 50 mV. Mais ou menos aqui. Ó. A impossibilidade de despolarização, como eu falei, ela é físico-química. Os canais de sódio, até então, eles estavam naquela forma inativa. Eles estão na forma de repouso, vão para a forma aberta, que é durante a fase de despolarização, que dura cerca de 30 a 40 milissegundos, e rapidamente eles vão para a forma inativa. Então, até esse momento, eles estavam na forma inativa. Para potenciais menores que menos 50 milivolts, muitos canais já transitaram para o estado fechado. E daí eles podem ser excitáveis novamente, mas somente diante de estímulos mais fortes que os estímulos que normalmente desencadeiariam um potencial de ação, pois a fibra ela não está ainda 100% excitável enquanto ela não estiver totalmente repolarizada. Então, essa fase aqui é a chamada período refratário relativo, que é esse tempo aqui, ó, período refratário relativo. Ele pode ser excitável, mas precisa de um potencial de ação muito mais poderoso. Veja então veja aqui na figura como muda o aspecto do potencial de ação em diferentes estados desse período. Até menos 50, qualquer potencial aqui acaba não gerando um potencial de ação, ou seja, não passa ali
não despolariza a célula. Estímulos mais tardios podem despolarizar a célula, mas ela ainda não tem uma morfologia exatamente igual ao potencial que a gente está acostumado. E estímulos cada vez mais tardios na fase 3 passam a ter semelhança ao potencial de ação de resposta rápida comum. Só que mesmo assim, veja que a amplitude acaba não sendo a amplitude habitual. Agora, a partir da fase 4, que é a fase de repouso, a célula já está totalmente repolarizada, significa que ela está 100% excitável novamente. Então, o estímulo normal pode acabar deflagrando então a resposta, o potencial de resposta rápida como a gente costuma ver. Nas fibras de resposta lenta, o período refratário vai se estender além da fase 3 e, mesmo com a célula repolarizada, pode ser mais difícil propagar uma resposta durante algum tempo ainda. Essa característica é conhecida como refratariedade pós-repolarização. Quanto maior for esse período de refratariedade, que não tem um valor absoluto ali, quanto maior for ele, maior a chance de ocorrer bloqueios de condução, gerando síndromes clínicas específicas. Bloqueios atrioventriculares do tipo 1, tipo 2, dissociação atrioventricular, enfim. Saber disso, então, tem sua importância prática. Na cirurgia de resposta rápida, por exemplo, estímulos que ocorrem no início aqui do período refratário efetivo dos ventrículos, a condução do impulso vai ser um pouquinho mais lenta, porque ela vai ocorrer célula a célula, já que ela não está vindo do tecido de condução. Então, esse impulso prematuro pode, por exemplo, ser a fonte de um circuito de reentrada. A propagação desse foco de maneira irregular pode gerar taquicardias ventriculares ou até mesmo fibrilação ventricular, culminando em óbito, em parada cardíaca. No estudo do elétron, por exemplo, a gente chama esse acontecimento de fenômeno R sobre T. Veja a nomenclatura. R no elétron é a despolarização, ou seja, um estímulo, e T é a repolarização, que acontece ali. Então, a gente está falando de um estímulo em cima da repolarização, estímulo em cima do período refratário ali do ventrículo. Bem, pessoal, essa parte é meio extensa e densa, mas é um resumo do básico que a gente precisa saber sobre a eletrofisiologia. Tem muitos detalhes para se falar, mas aí não seria um resumo, né? Então acho que já está de bom tamanho. Eu encerro aqui a parte 1 e na parte 2 a gente vai ver a parte mecânica da fisiologia cardíaca. Como é que um potencial de ação gera contração muscular? Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, não deixe de apoiá-lo ali embaixo. Nos vemos na parte 2. Até mais!